A paz do Senhor Jesus, que esteja com você, minha irmã, que esteja com você, meu irmão. Os recentes acontecimentos no cenário político nacional levantaram, do ponto de vista religioso, uma pergunta que, inclusive, no nosso pensamento, no nosso cotidiano, acompanhando o noticiário, a gente acaba fazendo de uma forma espontânea. E os corruptos? Têm salvação? Diante de tanta bandalheira, diante de tanta desordem que a gente faz, será a pessoa assim religiosa pergunta, e eles? E os corruptos? E Deus? Como que lida com estas pessoas? Aliás, antes da gente prosseguir a nossa conversa, esse nosso papo está ao vivo pela internet, de modo que se você quiser interagir conosco, pode mandar as suas observações pela internet e a gente interage. Muito bem, então, do ponto de vista religioso, esses corruptos, estas pessoas assim, que têm abusado da maldade, eles têm salvação. E olha, a pessoa que conhece a Sagrada Escritura certamente vai lembrar uma série de afirmativas que a Bíblia fala, que a Bíblia mostra, que fazem a gente parar e pensar. É recorrente, por exemplo, na Bíblia, a gente encontrar que a riqueza é a raiz de toda maldade. O cuidado que se deve ter com a ganância, o mal que a avareza provoca. Se nós folheássemos o Evangelho, a gente é induzido a concluir que dos pecados, digamos assim, mais focados, mais destacados por Jesus, são pecados relacionados ao acúmulo do dinheiro. A ganância. Tem um fato até muito interessante, não é? Quando um jovem vai procurar Jesus e pergunta para ele, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz, é só observar os mandamentos. Mas o jovem, ou o senhor que fosse, diz a Jesus, não, mas eu tenho observado os mandamentos, eu quero fazer algo mais. E Jesus então lhe propõe, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o evangelista faz um comentário. Aquele moço ficou triste diante da proposta de Jesus, virou as costas e deixou Jesus falando sozinho. E Jesus então fez uma observação. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vejam que afirmativa contundente. Então, diante desta afirmativa contundente, vem a pergunta, e aí? Esses corruptos, será que têm salvação? E aí, novamente, folheando os evangelhos, nós vamos encontrar uma página magnífica, um encontro narrado pelo evangelista Lucas. E aqui, se você me permitir, amigo, eu vou fazer um parênteses. O evangelista Lucas é aquele evangelista que mais destaque dá aos momentos de perdão do Senhor Jesus. Lucas, médico, está preocupado com a salvação, como todo médico. Todo médico está preocupado em recuperar a saúde. Lucas transfere esta preocupação
para o campo espiritual. E aí ele nos narra um encontro, um dos encontros mais memoráveis na vida de Jesus. E Lucas coloca este encontro imediatamente antes de Jesus entrar em Jerusalém. E nós sabemos o que Jesus foi fazer em Jerusalém. Não foi fazer turismo. Jesus dirigiu-se a Jerusalém para entregar a sua vida em resgate e salvação da humanidade. Pois bem, então nesta cidade de Jericó, ainda no tempo de Jesus, já era uma cidade próspera, hoje continua sendo uma cidade muito bonita. Nesta cidade mora um chefe dos publicanos. Publicanos era uma categoria de pessoas que se assemelham hoje aos fiscais de renda. E eles tinham, como eles estavam a serviço do Império Romano, era permitido a eles extorquir pessoas. Era permitido extorquir pessoas. Zaqueu era o chefe da gangue, o chefe do grupo. Então, se o grupo já era infame, Zaqueu, muito mais ainda, era o chefe, não é? E era, evidentemente, muito rico. Essa informação, o próprio evangelista nos dá. Mas este Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, percebendo a popularidade desta figura, sabendo que Jesus estava passando por lá, este Zaqueu decide conhecer Jesus. Eu quero ver quem que é este moço. Mas como ele era de baixa estatura, e Jesus sempre acompanhado por grande multidão, e ele não podia se misturar na multidão, porque certamente apanhava, então ele decidiu subir a uma árvore. Se acomodou lá naquela árvore para ver Jesus passar. O que Zaqueu nunca imaginou é que Jesus também queria vê-lo. E aí, meu amigo, minha amiga, nós vamos começar a inserir as nossas reflexões. Veja, Zaqueu, o chefe da gangue de gente corrupta, muito rico, e Jesus querendo vê-lo. Não somente Jesus querendo vê-lo, mas o próprio Jesus toma a iniciativa e diz a Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome. Se Jesus era famoso, este Zaqueu também deveria ser um sujeito muito famoso nas redondezas. Jesus o chama pelo nome e lhe diz: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Imagina o espanto. Em primeiro lugar, o espanto daqueles que estavam com Jesus. Espera aí, com tanta gente boa em Jericó, ele vai se hospedar na casa de um ladrão? Não somente ladrão, mas chefe dos ladrões. E o próprio espanto de Zaqueu. Mas será que estou ouvindo corretamente? Jesus quer entrar na minha casa hoje? Com tanta casa boa. Por que Jesus quer entrar na minha casa? E hoje? Eu fico até imaginando, vamos viajar juntos na imaginação. A casa de Zaqueu deve ter aí o resultado da ladroagem, quem sabe na mesa dele, o dinheiro que ele tinha acabado de extorquir das pessoas. Imagina Zaqueu dizendo a Jesus: não, mas me dá uns 30 minutos, uma hora aí para arrumar minha casa, quem sabe para esconder essa moamba minha. Jesus diz: não, hoje, agora, eu quero ficar na sua casa. Pensa junto comigo, amigo, amiga.
nós também, muitas vezes nos produzimos para ir ao encontro de Jesus. A gente veste uma espécie de máscara de bonzinho. A gente vai na igreja como se fosse bom. Esconde as coisas bem guardadinhas lá no coração e vai se apresentar diante de Jesus maquiado. Jesus diz: não, eu quero ver você como você é. E Zaqueu parece ter entendido. Não fica pensando o que tinha lá na sua casa, simplesmente abre as portas para Jesus e o acolhe com alegria, com disposição. Pode entrar. E aí acontece um outro detalhe. Lucas não fala ou não reporta o que Jesus disse a Zaqueu. Provavelmente não disse nada. Mas pensa, a gente imagina que, sabendo Jesus quem era Zaqueu, ele fosse à casa dele e passasse aquele sermão: Zaqueu, você precisa largar de ser sem vergonha. É assim que nós reagimos diante de uma pessoa errada. A gente quer corrigir, a gente passa sermão, a gente acusa. Jesus não. Simplesmente vai na casa de Zaqueu. Provavelmente deve ter havido um momento quando Jesus olhou nos olhos de Zaqueu e Zaqueu olhou nos olhos de Jesus. E Zaqueu entendeu que Jesus, como médico de almas, estava procurando salvar Zaqueu, tirar Zaqueu daquele estágio infame. E aí acontece algo extraordinário. É possível imaginar, inclusive, que Zaqueu deve ter oferecido uma refeição para Jesus, um banquete, sei lá, almoço, jantar. E certamente, a quem é que Zaqueu vai convidar para participar deste jantar, senão a gangue, não é? A turma dele. E aí, no meio do encontro, este Zaqueu levanta e diz a Jesus: de hoje em diante mudarei de vida. Eu vou pegar meu patrimônio, dividi-lo, vou dar metade aos pobres, e para as pessoas a quem eu fraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus então diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Lembra no começo? Quando Jesus falou para Zaqueu: hoje eu quero ficar na sua casa. E como Zaqueu atendeu a Jesus, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje você começou a viver de verdade. Mas tem um ensinamento aí nas entrelinhas. Não é Jesus que nos ensina como é que deve ser a conversão. O próprio Zaqueu nos ensina como deve ser a mudança de vida. O que significa a conversão? Porque tem gente que diz: olha, eu vou mudar de vida, vou deixar de comer chocolate, fumar o cigarro, vou deixar de xingar os outros. Zaqueu não. A minha conversão vai beneficiar os outros. O sinal de uma verdadeira mudança de vida não é que só a minha vida vai mudar, mas a vida daqueles que convivem comigo também muda.
não é sem motivo que Jesus havia dito: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Eu vou dar uma paradinha aqui para saudar aquelas pessoas que estão entrando em contato conosco. A Rosana Pivetta, que faz um comentário: "O meu Deus, como te amo, meu Pai." Raul Gomes Guimarães: a resposta para esta indagação, seja qual for, deve ser antecedida de um simples depende. Roseli Cesário Costa: fato. José Henrique Sensi está nos assistindo. Ótimo. Vamos continuar então com a nossa reflexão. Então, nós estávamos falando que Jesus está, a lição da conversão, do que significa a conversão, nos é dada por um pecador. E Jesus então diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Os pecadores, os corruptos, aquelas pessoas que agem de uma forma, os ladrões, pronto, Deus os considera também filhos de Abraão. E aí Jesus emenda com uma outra frase terrível: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. E aqui que está a grande transformação, amigo. Para nós, certas categorias de pessoas são irrecuperáveis. A gente simplesmente ignora. Não, esse não tem jeito, deixa para lá. Jesus não. Quando ele fala que ele veio procurar e salvar o que estava perdido, é exatamente isto que Jesus quer dizer. Ele vai procurar, sim. Lembra uma história que Jesus contou, uma comparação que Jesus fez quando ele falou do bom pastor? Dizendo que o bom pastor vai atrás da ovelha que havia se desgarrado e só sossega quando a encontra. Zaqueu é o exemplo concreto desta grande verdade do Senhor Jesus. E aqui, meu amigo, minha amiga, nós vamos agora tirar conclusões para nós. A primeira grande conclusão: nós devemos ser mensageiros deste anúncio de salvação. Para todos os Zaqueus, sejam eles quem forem na nossa mentalidade, nós devemos ter esta atitude positiva. Jesus quer salvar você, meu irmão. A única condição que ele pede é que você o acolhe em sua casa. Não tenha medo de acolher Jesus. Não tenha medo de acolher Jesus. Ele é o médico da sua alma. Ele vai para salvar você. A segunda reflexão: e se Jesus pedisse hoje a você, chamando você pelo nome, por seu nome? Tem gente que diz: Deus não sabe nem que eu existo. É aí que você se engana. Deus sabe sim quem é você. E certamente o chama pelo nome e solicita: me acolhe na sua casa. Hoje eu quero ficar na sua casa. Assim, do jeito que ela aí está agora. Não precisa arrumar, não. Não precisa se produzir, não. Assim, do jeito que ela está agora. Se você o acolher com alegria, de portas abertas,
certamente você vai ouvir a mesma sentença do Senhor Jesus. Hoje a salvação entrou nesta casa. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.